Olá, você amante do futebol da capital, começa mais um podcast, a 10ª edição do Clássico em Debate, aqui no YouTube e também no Spotify. Hoje comigo, na mesa, o Henrique Santos e o Renan Schlickmann, para a gente fazer um esquenta do Campeonato Catarinense, que começa na próxima semana. Você que está acompanhando aí na segunda-feira, dia 8 agora, nos próximos dias, já tem os primeiros jogos válidos aí pelas quartas de finais do Catarinense. A gente espera que ninguém esteja contaminado, que tudo funcione, que tudo flua e que a gente termine o campeonato nos prazos estabelecidos, né? Porque o adiamento também vai dando uma ansiedade em todo mundo e as coisas não andam para lugar nenhum. Então teremos aí jogo do Avaí no dia 8 e do Figueirense no dia 9, ambos fora de casa. A gente já vai tratar deles pontualmente. Já dou meu boa tarde para o Henrique Santos. Boa tarde, Henrique, seja bem-vindo. Boa tarde, Alan. Boa tarde ao Renan, aos ouvintes, aos amigos do Clássico em Debate. Enfim, vamos falar de futebol. Quarta-feira agora começa a rodada, primeira partida dos jogos das quartas de finais do Campeonato Catarinense. Temos muita expectativa para ver como os clubes, principalmente Figueirense e o Avaí, vão voltar aos gramados depois de mais de 100 dias parados. Renan Schlickmann, boa tarde para você. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Henrique. Todos os nossos queridos ouvintes da Clássico em Debate. Realmente, como o Henrique falou, bola rolando. Graças a Deus, a gente estava numa ansiedade grande depois de toda essa situação. O Avaí que encara a equipe da Chapecoense lá em Chapecó. O jogo que estava marcado inicialmente para 9h30 da noite passou para 8h30. Então, quarta-feira, dia 8, 8h30, o Avaí encara a Chapecoense lá em Chapecó. Temos novidades do Avaí, daqui a pouco a gente vai discutir aí, tanto o Avaí quanto o Figueirense, que vão voltar para a alegria da torcida aqui da capital. A rodada aí começa no dia 8, como bem falou o Renan. O Criciúma vai receber o Marcílio Dias. Eu tenho aqui o horário das 7 horas, acredito que esse horário tenha sido confirmado, né, até por conta do outro jogo deu uma encurtada. Então, por enquanto, a confirmação de 7 horas da noite para Criciúma e Marcílio Dias no Heriberto Rios, vazio. E também Chapecoense e Avaí lá na Arena Condá. A Chapecoense recebe o Avaí, como bem falou agora o Renan. O jogo era oficialmente marcado para as 9h30 e diminuiu aí para 8h30, isso, ou 8 horas, Renan? 8h30 o jogo do Avaí com 8h30. a Chapecoense. Diminuiu uma horinha para acho que para ficar bem pertinho do jogo anterior. Na Vai E o ter. verdade, jogo, na o verdade, o jogo seria transmitido pela Isso. NSC para todo o estado, mas como tem esse imbróglio e a Globo não está querendo mais transmitir os campeonatos estaduais depois dessa cisão lá com o Flamengo no Campeonato Carioca, todos os estaduais, eu acredito que, exceto de São Paulo, vão sofrer alterações. Esse jogo, Chapecoense, Avaí, seria o jogo da televisão, esse é o horário das 9h30. Agora vai ser o jogo da Globoesporte.com. Então, o torcedor Isso. que estava esperando ver o jogo na telinha da sua TV vai ter que ver no máximo pela internet. É liberado, enfim, mas não passa mais na televisão aberta. Vai ter que né, fazer um trabalho para botar na televisão para São conseguir. novos tempos, né? São É, novos tempos e cada vez mais, a gente pode conversar mais à frente, estaduais vão perder valor, vão sofrer com questões aí de não transmissão, de queda de patrocínio, e os clubes, como a gente já tinha conversado nos outros programas, eles vão ter que se reinventar, se vão partir para a transmissão própria. Aqui em Santa Catarina nós temos a UFC Play, que transmite também jogos, enfim. O torcedor que estava acostumado a ver o seu joguinho em casa, na televisão aberta, vai ter que se acostumar, porque ele vai ter que ver os jogos agora pela internet, seja nesse streaming, seja pelo YouTube, seja pelo Globoesporte.com, mas não vai ter mais TV aberta nos nossos estaduais. isso muda bastante. Os departamentos de marketing tendo que trabalhar de maneiras diferentes para buscar visibilidade, né, propriamente dita, né? Porque querendo ou não, o jogo é a maior vitrine que o clube pode ter. Se não passar em lugar nenhum, ninguém vê patrocinador, ninguém vê jogador, ninguém vê nada. E aí o clube também não tem, vai diminuindo as suas receitas que já são
poucas, né? Então, 8h30 da noite, Chapecoense recebe o Avaí. No dia 9, o Juventus recebe o Figueirense, esse marcado para 18h30, né? E aí, às 9 horas da Passou noite, para as 3 horas, Wala. passou, Isso, tá? passou para É, Passou para as isso três por horas. isso. conta do ciclone, né? Que a Ah, questão perfeito. do estádio João Marcato acabou Iluminar. tendo problema com iluminação, então passou para as 3 da tarde. Bom, perfeito, ótimo. Ótimo. A gente vai atualizando também porque essas atualizações acontecem de maneira rápida. Então, foi para a parte da tarde porque não vai ter luz à noite. Então, faz todo sentido. Então, 3 horas da tarde, Juventus e Figueirense não. É complicado, né? Um jogo quinta-feira, 3 horas da tarde, né? A gente, claro, ninguém vai poder ir no estádio, logicamente, mas O torcedor sofre, né? ainda assim, para acompanhar ficou difícil, né? Porque muita gente está trabalhando, mesmo que seja home office, tu vai ter que abandonar um pouco o home office para ir lá no PFC Play no UFC Play para acompanhar a partida. Então também Você ouviu pelo rádio, né? ou pelo rádio, né? Mas Eu gosto mais do rádio. confesso também que sim, Henrique, mas Sim, sim, é, tem que ter a disponibilidade, né? Do com certeza. torcedor ver onde ele quiser, né? Então aí tem essa aqui, tem e ainda fechando a rodada dessa primeira perna das quartas de finais, o Joinville recebendo o Brusque. Então vamos pincelar começando lá com o Avaí. E aí, antes de começar, até a gente comentava antes da nossa transmissão. E aí, você lembra do time do Avaí? Você lembra quando o Avaí jogou pela última vez? Já faz tempo, já parece até outra temporada. Lá no dia 15 de março, o Avaí enfrentou o Concórdia pela, digamos assim, a última rodada que a gente esperava que teria mais alguma coisa, né? Mas não aconteceu. Última rodada do Catarinense, em casa o Avaí empatou com o Concórdia. Vou passar a escalação e aí vou pedir para o Renan dar uma comentada em cima disso. Naquela época, que já faz tempo, entrou aí no gol o goleiro Lucas, o Lucas Frigeri, depois o Arnaldo, Betão, Ayrton e o Leonan. No meio campo ali com o Pedro Castro, Wesley Valdívia e lá na frente o Rildo, o Jonathan e o Kelvin. E aí teve ainda a entrada do Adrian, o da Silva também entrou, o garoto Lourenço também entrou, né? Ainda compunham o banco naquela época lá o Gladson, o Zé Marcos, o Capa e o Vinícius Jaú. Ô Renan, mudou muita coisa, né, de lá pra cá no Havaí, né? Muitas caras novas pode vir a aparecer ainda nesse catarinense. É verdade, Alan. O Avaí teve mudanças, né, nesse período longo, né, de escalação. Já podemos retirar do time aí o Kelvin, né? O Kelvin que acabou saindo do Avaí devido à questão, né, fora de campo, não se cuidou, enquanto os atletas faziam todo o protocolo estabelecido pela preparação física do Avaí, o Kelvin não seguiu, e aí acabou saindo, né? E automaticamente chegou o Renato para suprir essa lacuna nessa posição, já que o Renato hoje ele joga como um falso atacante, joga pelas pontas, com velocidade, então é um jogador que vai suprir a questão do Kelvin, então é uma novidade. Ainda na escalação do Avaí na última rodada, o Leonan tinha ganhado a vaga do Capa, que vinha muito mal, mas pelos treinos que a gente vem acompanhando aí via assessoria de imprensa do Avaí, o Capa deve retornar à titularidade e poderemos ter novidades no meio-campo, né? A questão do jogador Ralph, ele vem treinando bem, é um jogador que com certeza será titular do elenco havaiano na temporada de 2020, então deve ganhar a vaga ali no lugar do Pedro Castro, que nem vinha sendo titular. O garoto Jean Martins, Figueirense, que era o titular da posição, só que na oportunidade contra o Concórdia ele tinha recebido o terceiro cartão amarelo diante do Tubarão, e aí entrou o Pedro Castro. Então, o Avaí com modificações, né? A gente percebe que a base do time deve se manter. Vamos já projetar um Avaí para a partida contra a Chapecoense. Vamos lá, o goleiro Lucas Frigeri, na lateral direita o Arnaldo, a dupla de zaga Betão e Ayrton. Até pode ser que surja a novidade do Rafael Pereira, porque antes da parada da pandemia, Rafael Pereira teve uma lesão um pouco séria, mas ele já está recuperado, treina com o elenco, pode ser a novidade. Mas o Ayrton vinha se firmando no final da primeira fase do estadual.
Na lateral esquerda, o Capa deve voltar à titularidade. No meio-campo, o Ralf, acredito que já inicie, com Wesley no meio-campo. O Valdívia, né, completando a meia cancha, e na frente, acredito que Rildo, Jonathan. Aí vem a questão, né, se o Renato já vai entrar ou não na equipe, porque temos outras opções, tem outras opções como o Vinícius Jaú, o próprio Getúlio, que está retornando, mas eu recebi uma informação essa semana que 3 jogadores estão entregues ao departamento médico, mas não sei se vão estar aptos para quarta-feira. O zagueiro Cunde, né, o Eduardo Cunde da base, o próprio Rômulo, ele que está voltando na temporada de 2020, teve uma lesão muito séria quando estava jogando no futebol do exterior, ainda deve ficar de fora. O Getúlio e o Jonathan também é a novidade aí no DM havaiano, mas eu não tenho essa certeza se eles já vão estar aptos ou não. Eu acredito que o Jonathan possa sim estar apto. Os 3 demais que eu citei devem ficar de fora da equipe. Mais ou menos essa pincelada. E só para finalizar da parte do Avaí, ainda relacionado à primeira parte, vamos dizer assim, do Campeonato Catarinense, os números do Avaí em 2020. A gente já está aí em julho. O Avaí em 2020 só fez 11 partidas na temporada. Foram 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. O Avaí fez 12 gols e sofreu 10. O artilheiro do Avaí na temporada é o garoto Jonathan, com 3 gols. Fiz esse balanço, né, até para o torcedor havaiano dar uma lembrada, porque a gente acaba esquecendo, né? Passou muito tempo, a gente até estranha. Eu acho que até os jogadores, nunca na história, ficaram tanto tempo parados. Mais ou menos isso, Alan e Henrique Santos, para a gente discutir aí um pouco do Avaí e agora também do Figueirense. Interessante também é, como você falou, né? O jogador também deve estar pensando, vai começar tudo de novo, né? Que fizeram aí férias, então o pessoal treinou em casa, que não é a mesma coisa de treinar lá no centro de treinamento. Agora já estão treinando com bola também, mas ainda assim é aquele novo normal que a gente vem comentando, e é umas quartas de final que já é um jogo mata-mata, porém a gente não sabe como esses times vão chegar, nem fisicamente, nem taticamente, né? Jogadores novos que podem surgir nos elencos e aí não conseguiram um tempo adequado de treinamento efetivo. Então é surpresa, né? Torna-se um campeonato meio sem favoritos, ou não, Renan? Continua. Realmente, mesmo assim, o Avaí ainda é o favorito nessa fase da competição. Olha, eu acho que está muito igual, até por conta dessa parada, de fato, eu acho que o equilíbrio vai se manter. E uma coisa que o Gugu, treinador do Figueirense, comentou em entrevista essa semana para a Rádio CBN, é, acho que a concentração vai ser fundamental neste momento, porque a questão física vai pesar. Tu manter um nível de concentração nesses jogos, como se trata de mata-mata, qualquer detalhe pode fazer a diferença. Por mais que o Avaí no papel esteja com um time muito superior, na minha opinião, aos demais, eu acho que nesse momento a questão de organização e concentração vão fazer a diferença, porque a parte física vai pesar para todos os times que estão disputando essa fase final. Dando um pitaco no Avaí, eu sei que é a minha área, mas dando um pitaco no Avaí, eu acho que o Avaí vai enfrentar o adversário mais complicado, claro, exceto o clássico, enfim, por tudo que é envolvido, mas o Avaí vai enfrentar o adversário mais complicado nessa fase de quartas de finais, que é logo a Chapecoense. A Chapecoense vinha mal, começou mal no início, aí na fase classificatória do Campeonato Catarinense, conseguiu classificar, uma reforçada no elenco, o treinador é um treinador novo, querendo ou não, teve algum tempo para trabalhar, tentar implantar sua ideia. Eu acho que o adversário mais difícil essa primeira fase das quartas de final é justamente o adversário do Avaí, que é a Chapecoense. Não sabe, como o Renan falou, como é que vão estar os times. No papel, o time do Avaí é o melhor disparado do campeonato, mas ele enfrenta um adversário bem complicado e do seu nível, né, do seu porte. A gente não pode comparar Figueirense e Juventus de Araguá, enfim, o Criciúma com o Marcílio Dias não são, pela história, enfim, pelo investimento, pela tradição, pela estrutura, são equipes comparáveis umas com as outras, mas o Avaí e Chapecoense sim.
Vamos ver a partir de quarta-feira como é que vai ser a postura tanto do Avaí quanto da Chapecoense, que o primeiro jogo vai ser lá em Chapecó. É um confronto, teoricamente, mais equilibrado dessas quartas de finais. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas... Eu concordo. Pensando em questão de tradição, questão de, né, estrutura, de fato, a Chapecoense ela vem crescendo nesses últimos anos, sempre está disputando título. De fato, ainda jogando na Arena Condá é um complicador a mais, né? O Avaí já voltar assim, encarando a Chapecoense, mas a gente também tem outras equipes aí que eu acho que, olhando nesses jogos, quem está complicado também é o Joinville, né? Ele pega o Brusque, apesar que também teve essa parada, mas o Brusque é um time muito bem organizado. O Joinville também vai ter que se acertar, né? Vai jogar em casa a primeira partida, joga na quinta-feira às 9 horas lá na Arena Joinville. Então, a parada do Joinville também não é fácil. A mesma coisa eu digo do Criciúma. O Criciúma, nos últimos anos, vem muita bagunça externamente, principalmente, e encara o Marcílio Dias, que também é um time, vamos dizer, aquele famoso time chato. Não vai ser parada fácil para nenhuma das equipes. Esse é um fato, ainda mais por conta dessa situação de retorno. Eu acho que, como eu falei, a organização e a concentração vai ser o diferencial nesse momento. Mas eu concordo com o Henrique. Chapecoense cresce nesse momento, jogando na arena muito forte. Mas vamos ver se vai ser parada dura para todas as equipes. A equipe que eu menos assim conheço mesmo no papel é a equipe do Juventus, justamente o adversário do Figueirense. Não sei como foi que ficou a questão de contratos de jogadores, porque o Juventus não tinha calendário até o final do ano. Então eu não sei como ficou essa questão, né? Se tiveram que prorrogar o prazo até um pouco mais. Então é uma situação bem, né, curiosa para a gente descobrir aí no decorrer dos dias. Sabe que esses primeiros jogos são os mais complicados, né? Porque os times voltam desse período parado, a gente não sabe como realmente esses times estão voltando para o campeonato. Então, surpresas, se é que podem acontecer algumas, eu acho que nesse primeiro jogo a probabilidade maior. Para o segundo jogo, acredito que as forças já comecem a se distanciar um pouquinho uma da outra, né? Os times com melhor elenco já vão começar a dar um pouco mais de entrosada. Mas o primeiro jogo em si, depois de tanto tempo parado, que vai ser muito interessante de acompanhar, porque realmente qualquer coisa pode acontecer. Podemos ter vitória de qualquer um dos times em qualquer jogo, inclusive empate e tal. É muito aberto, muito aberto. Deu uma bagunçada. A pandemia deu uma bagunçada no Campeonato Catarinense também. Bagunçado em todos os locais, né? A gente tem que ver também que essa questão da parte física, principalmente, né? Porque são 100 dias. E a gente sabe, por mais que o Figueirense e o Avaí estejam treinando no seu centro de treinamento, o caso do Figueirense na Palhoça, o Avaí também no Renato Silveira, lá no estádio Guarani da Palhoça, também tem toda essa questão de como será essa volta, né? Porque por mais que não estejam jogando vamos dizer assim, a parte técnica, a parte estrutural de Figueirense, de Avaí, teoricamente é bem superior à dos demais clubes de Santa Catarina e ali, exceto, acho que Avaí e Figueirense, como eu falei, exceto o Criciúma e a Chapecoense, que tem uma estrutura um pouco melhor, né? Por isso que a gente tá falando, o primeiro jogo tá tudo mais equilibrado. Talvez não apareça tanto esse poderio. Pro segundo, talvez as coisas melhores. Então, vamos supor, um tropeço de Avaí e Figueirense fora de casa, já complica, já bota um sinal de alerta na situação. Então, esse primeiro jogo é muito importante para os times da capital. Muito importante, até mais do que o segundo, propriamente dito. Ô Renan, você está falando do Kevin foi embora, né? O Adrian não é um bom nome para essa posição? O Adrian, muitos, quem acompanha o futebol sabe, era uma promessa, era o famoso, o novo Zico do Flamengo, mas ele acabou não vingando. Aí depois rodou um pouco, jogou Sion da Suíça, seu último clube, aí agora retornou para o Brasil. Um jogador ainda que ele veio muito acima do peso, né? Agora, claro, teve todo esse período aí de trabalho. Acredito que é uma opção, mas eu não acredito que já como titular. Eu acho que tem jogadores que estão à frente dele, o próprio Renato, eu acredito, por mais que não tenha passado
Ô Renan, pela mas o Renato, Chapecoense. o Renato vai poder jogar o Catarinense? Ah, perdão, tens razão, agora que tu me lembrasse. Boa lembrança, a gente até estava conversando em off Pois é. e a gente afirmava que o Renato estaria à disposição, mas não, jogou pela Chapecoense. Eu já retiro o que eu falei, vamos acrescentar e outros jogadores, mas o Adrian é uma opção sim. Assim como o Vinícius Jaú, ele vinha até inclusive entrando mais vezes do que o próprio Adrian na primeira fase do Campeonato Catarinense, pode ser que esteja à frente, tem a característica do Kelvin, jogador de velocidade, de drible, então é um jogador que pode aparecer sim, mas né, o complicado é que a gente não consegue acompanhar o dia a dia do Avaí do Figueirense para a gente dar um pitaco, né? Para ver como é que estão treinando de fato no coletivo esses jogadores. Mas, claro, é uma opção. Vamos ver, é muita novidade aí que a gente vai acompanhar nesses primeiros dias de retorno do Campeonato Catarinense. Essa é uma outra questão, muito bem tu salientou, que vai mudar também para o jornalismo esportivo geral, né? A quantidade de jornalistas acompanhando o dia a dia do clube talvez diminui bastante. Se for permitido, em alguns lugares talvez nem seja permitido a presença de pessoas externas, né? O Então isso também protocolo muda. já, o protocolo já disse que pós-jogo ali, a questão de entrevista coletiva vai ser via assessoria de imprensa. Então, acredito que vai ser enviado as perguntas dos jornalistas, das rádios, enfim, da TV, para a assessoria que vai fazer a pergunta. Não vai ter aquela aglomeração de repórteres, de cinegrafistas, isso não vai ter. Esse protocolo vai ser muito rigoroso, então a gente vai estranhar muita coisa, né? Vai ter novidades também. O Avaí, eu tenho informação que o Avaí vai fazer uma novidade em relação à torcida, né? Vai gravar coisas, questão de vídeos no telão do estádio da Ressacada. A Chapecoense já apresentou também um telão que vai apresentar a torcida assistindo o jogo. O A próprio gente tem que Juventus se de reinventar. Jaraguá, o Renan, só te cortando, o próprio Juventus de Sim, Jaraguá sim. já anunciou que não vai fazer questão de telão, mas vai imprimir, vai colocar fotos dos torcedores nas arquibancadas do estádio João Marcato. Legal, é isso aí, tem que reinventar. Outra coisa, já aproveitando o ensejo, eu ainda não sei, tal. A gente grava o programa no domingo de tarde, enfim, e o nosso programa vai ao ar na segunda-feira à tarde, mas eu ainda não vi nenhuma ação por parte de Figueirense e Avaí sobre ingressos solidários. Seria isso, o torcedor não vai ao jogo, não vai ter bilheteria, enfim, ele teoricamente ele compraria um ingresso para esse jogo, enfim. Ele pagaria ali um custo simbólico, 10, 5, 20 reais, uma forma de ajudar o caixa dos clubes, né? Que o caixa já está bem combalido, então são jogos que não terão torcida nas arquibancadas, mas vários clubes têm adotado essa prática ao redor do mundo todo, e cobrar ingressos solidários, o torcedor poder ajudar de uma forma assim o seu clube, como se fosse uma forma de comprar um ingresso mesmo, não comparecendo aos jogos, mas uma forma de estar, teoricamente, ajudando financeiramente o seu clube. Como eu disse, hoje é domingo de tarde agora, ainda não vi nenhuma ação nesse sentido, tanto de Figueirense quanto de Avaí, para motivar o seu torcedor a pagar uma quantia aí para, teoricamente, assistir o jogo na quarta do Avaí e na quinta do Figueirense. Até porque os nossos clubes estão precisando, né? A receita, porque não está tendo, né? O lucro, a questão de público no estádio, a gente não vai ter por um bom tempo. E até falando nessa questão de público, né? Avaí e Figueirense, se forem se enfrentar no campeonato, somente na grande finalíssima. E aí a tendência é que não teremos público. Imagina um clássico numa final de campeonato catarinense sem público. Olha, é realmente algo muito extraordinário que a gente vive hoje. E assim, né, outra coisa, né, vendo que ninguém tá dando muita bola pra doença em si, como é que tu vai negar, vai segurar a aglomeração de pessoas? Dois jogos na capital, a gente sabe que pelo menos aí movimentam umas 15 mil pessoas, ou se for na Ressacada ou no Scarpelli, pelo menos de 13 a 15 mil vai ter ali dentro. No final, então, teríamos casa cheia, talvez, lotação esgotada nos dois jogos. Bem complicado, bem complicado. Vamos partir pro Figueirense, pessoal? Aí, o Figueirense tem novidades, hein?
Então vamos lá. Primeiro vamos passar Principalmente também, no ataque. tal como eu fiz com o Avaí, vamos passar aí a última escalação na disputa pelo Catarinense contra o Brusque, lá no dia 15 também. O Figueirense foi a campo com o Sidão, aí o Lucas Pereira, o Elias e o Carlinhos, Patrick e o Guilherme, Everton, Marquinho e o Pedro Lucas e o Diogo Gonçalves lá na frente. Então entraram ainda durante o jogo o Lucas Henrique, o Everton Santos e o João Diogo. Esse, inclusive, que com certeza deve ser o assunto do Henrique. Ainda estavam lá no banco o Vitor Caetano, o Cauê, o Sanches, o Brunetti e o Vitor Feijão. A vitória do Figueirense no último jogo que disputou. E aí, Henrique, o que você pode falar do Figueirense? A gente vai ter novidades, principalmente no ataque, essa semana, com certeza, porque tu falasse aí do João Diogo. O João Diogo foi dispensado pela diretoria agora, o contrato nessa sexta-feira. Era uma das promessas da base, um jogador que fez bastante sucesso na Copa São Paulo do ano passado, ainda no começo de janeiro de 2019. Os profissionais teve algumas chances, não brilhou como o torcedor esperava, como aconteceu outras vezes, por exemplo, com Rafael Coelho, Cleitinho, enfim. E como eu até li ontem no Twitter, inclusive, o pessoal dizendo, o torcedor do Figueirense sente falta dos gols que o João Diogo não fez. Mas, enfim, uma perda grande, né? Até porque um jovem da casa que poderia ser valorizado e ser vendido, enfim, poderia render alguma coisa. Nesse sentido, o Figueirense contratou 2 jovens também, o atacante Keké, não o conheço, e o atacante Gabriel Lima, que a gente já comentou na semana passada, também não o conheço. E também tem informações lá de Porto Alegre, como o Internacional se desfez do Gustavo Gustagol, que era do Corinthians, teve início da carreira como profissional aqui no Criciúma, enfim, e talvez, não, como não repôs, talvez o Internacional queira o Pedro Lucas de volta. E aí seria mais uma baixa, e uma baixa bem considerável, muito acima do João Diogo, por exemplo, porque ele é o camisa 9 hoje do Figueirense. Não é um espetáculo, mas é o nosso camisa 9, é uma baixa considerável. Vamos ver como como serão os treinamentos a partir dessa segunda-feira, porque o treinador Márcio Coelho vai ter que se desdobrar um pouquinho caso, né, o Pedro Lucas saia, e aí tem 2 novas opções para o ataque, perde 2, ganha 2, mas vamos ver como é que vai se comportar o Figueirense. Eu não vejo muita dificuldade na escalação da equipe. Tu passasse aí uma escalação para a gente, mas foi uma escalação um pouco mesclada, e venceu o Brusque. Também tivemos uma escalação e mudou um pouco em relação à vitória contra o próprio Fluminense pela Copa do Brasil, um time mais compacto, mais fechado, aí com o meio-campo com Arouca, com Marquinho, mais experiente, enfim. Vamos aguardar. Eu acredito que também tem toda essa questão física, e vamos ver o que o Figueirense vai projetar a partir de quinta-feira. Não espero grande futebol, realmente não espero, até porque ficou bastante tempo sem treinar, sem desenvolver a parte física, mas tem que esperar do Figueirense algo que seja, no mínimo, um bom resultado lá contra o Juventus de Araguá, para trazer a decisão aqui domingo para o estádio Orlando Scarpelli, que foi liberado também pelo prefeito Jean Loureiro, e aí sim retomar os jogos, retomar as condições de voltar a campo, de se entrosar, de ter toda aquela parte técnica, tática, para ir vislumbrar algo melhor nas semifinais do Campeonato Catarinense e depois, em meados de agosto, aí, na própria Série B do Campeonato Brasileiro. E querendo ou não, a gente não pode esquecer da Copa do Brasil, né, Henrique? Porque Sim, e é da também onde entra o dinheiro, né? eu acredito que a Copa do Brasil seja depois de começar o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Também não tem uma data, fala-se aí na metade de agosto também, mas tudo é especulação nesse caso, né? O presidente Está tendo uma. o presidente da CBF, perdão, Henrique, o presidente da CBF hoje divulgou datas, porém até lá tem chão, né? Então Tem ele falar chão e tem hoje caixão, né? principalmente. Vou fazer uma brincadeira idiota, mas tem chão e tem caixão, porque o que a gente está vendo aí é um crescimento das mortes, principalmente aqui na região sul,
Em Florianópolis já está começando a ficar com alguns hospitais sem vaga para tratamento do coronavírus. E aí a gente tem que ver como é que vai se comportar, porque uma coisa é o Figueirense, como eu disse no programa passado, é o Figueirense almoçar aqui meio-dia, pegar um ônibus e tá 2, 3 horas da tarde em Brusque, em Jaraguá do Sul, para jogar, fazer um bate e volta. Outra coisa é tu pegar um do norte, do nordeste, para tu fazer a mesma coisa do Figueirense, fazer uma viagem para atravessar o país e para outros locais para fazer jogo da Série B, né? Eu não sei até se existe uma possibilidade de mudar a tabela para como acontece até séries menores, o Figueirense vai ao Nordeste, aproveita e faz 3, 4 jogos em sequência contra times do Nordeste, vai ao Rio Grande do Sul, já faz os 2 jogos lá contra o Juventude em Caxias do Sul e contra o Brasil de Pelotas. Teria que Não sei fazer se isso é possível, entende? Até para questão de economia de custos, para a questão desse deslocamento, né? Porque quantas vezes a gente já viu na própria Série B, o time joga na terça-feira ali, vamos supor, em Londrina, e na sexta-feira está jogando lá em Belém do Pará. Aí chega, volta, já pega um avião, vai para outro local, são deslocamentos grandes. A Série A tem times principalmente concentrados nas regiões Sul e Sudeste, tem um ou outro do Nordeste, enfim, do Centro-Oeste, mas a Série B tem bastante clubes do Norte e do Nordeste, e aí é uma distância muito maior, né? O Henrique comentava da escalação do Figueirense ali contra a equipe do Fluminense. A gente teve o zagueiro alemão, que com certeza é um zagueiro que vai estar junto com o Pereira ali na zaga. Na lateral, jogou o Brunetti, né? Jogou o Carlinhos contra a equipe do Brusque. O Brunetti jogou contra... O titular, a Mas é o Sanches, princípio, né? é o Brunetti, né? O Sanches tem essa questão de que se machuca, se não machuca, e na defesa ali, ao invés de ser o Pereira, eu acredito que seja o alemão e o Rony. Também são... Também não sabemos como é que tá o físico deles, né, Renan? Mas o Henrique. Mas é a possibilidade. O Sanches, ele, na minha opinião, teve um começo de catarinense muito promissor. Até pensei que tínhamos achado ali, o Figueirense tinha achado um lateral na posição, mas se machucou. E aí depois. O Brunetti é um entrou, zagueiro teoricamente improvisado ali na lateral esquerda, né? Torna o time mais defensivo, porque o Lucas sobe bastante, corta muito as jogadas para o meio, enfim, é quase um meia, não um lateral direito, mas aí tem que ver essa questão também, eu acredito que vá um meio-campo mais forte, com Arouca, com o próprio Marquinhos, o Patrick, não é um meio-campo tão veloz, mas é um meio-campo mais encorpado do que estava jogando aí no começo do Campeonato Catarinense, tanto que contra o Fluminense, a principal partida do Figueirense nesse ano, em 2020, o Márcio Coelho, nosso treinador, colocou esses jogadores experientes para jogar. Colocou um Marquinho e o Arouca no meio-campo, ao invés de fazer um 4-3-3, como ele vinha adotando, ele fez um 4-4-2, um pouco mais defensivo, um pouco mais cuidadoso, e deu muito certo, porque foi o principal jogo do Figueirense na temporada, uma vitória sobre o Fluminense. E aí eu acho que pode ser, até essa questão que a gente fala de parte física, de estar jogando em um campo diferente, fora de casa, enfim, eu acredito que o Márcio Coelho tem uma questão de poder se resguardar um pouquinho mais e aí adotar um time mais experiente, time mais rodado e mais fechado ali, vamos dizer assim, no meio campo. A gente ainda tem o Eliezer, que a gente imagina que seja fisicamente totalmente apto, né? Estava com um pouco de dificuldade também fisicamente, estava cansando muito. O próprio Paulo Ricardo que conversou com a gente, não teve muitos jogos, também vinha de algum tempo de inatividade, então tem essas questões também. O Arouca, que se machucou, quando jogou bem, o Catarinense depois se machucou, e aí tem essas questões físicas, então esse tempo parado pode ter, aí eu digo pode ter, zerado os atletas, né? Quem estava com algum tipo de lesão tá zerado, mas o não jogar também gera problemas, né? Com certeza. Isso aqui assim, o não jogar é para todo mundo, né? É justo. Aí, nesse quesito que se iguala a parte física, a parte técnica, teoricamente, faz a diferença, né? Sem dúvida. Vamos ver. E até também tem a questão lá é o caso do Avaí, mas o caso do Figueirense contra o Juventus, lá que o gramado é diferente, não é a mesma qualidade, enfim, e o Juventus também vai ter toda uma motivação, porque para eles também pode significar
um dinheirinho extra aí classificando para a semifinal, e a gente sabe que o time pequeno, principalmente nos estaduais, ele consegue vislumbrar um ano interessante se ele avança para algumas fases à frente do estadual, conseguindo vender jogador, então até mesmo com a premiação. E isso é o mais importante agora no caso desses times pequenos. Vamos ver como é que vai ser, né? Tudo uma retomada, tudo algo abstrato ainda para nós, mas vamos ver como é que vai ser a partir de quarta-feira. E é bom a gente voltar a falar de futebol, é muito interessante, mas depois eu quero dar o meu pitaquinho sobre o marketing, tá? Tá, segura só um pouquinho. Vamos. Dia 12 a gente tem um retorno, né? Só pra gente mapear, que o nosso próximo programa já é depois, a gente já vai saber, vai fazer um compiladão aí dos dois jogos, dos dois clubes, quando a gente tiver o nosso próximo programa que você tá ouvindo nesse hoje. Então a gente vai ter no dia 12 o Avaí voltando a jogar na ressacada, enfim, todo aquele imbróglio de joga, não joga, muda, não muda, aquele negócio todo acabou. Então Ressacada e Scarpa estão liberados para receber os jogos do dia 12. E aí eu não sei se vocês têm essa informação, porque na verdade, pelo meu dispositivo aqui, os dois jogos jogariam no mesmo dia. E aí existe todo aquele imbróglio que a gente já sabe de muitos anos, que os dois não podem jogar no mesmo dia na capital, né? Mesmo sem público, será que isso vai se manter? Não, é porque não tem torcida, né? Não tem torcida, então não tem essa necessidade, eu acredito, de. Até nós estamos vendo agora, hoje é domingo e a gente está vendo essa questão do Campeonato Carioca. O Flamengo e o Volta Redonda estão jogando no Maracanã, enquanto o Botafogo e o Fluminense estão jogando lá no Engenhão, os dois jogos no mesmo horário, enfim, os dois jogos na mesma cidade. E aí, como não tem torcida, como tem um deslocamento mínimo de pessoas, enfim, aí não tem essa necessidade de A dar gente só. os dois jogos do mesmo horário, do mesmo dia, né? A questão que eu te digo é o seguinte, a questão de os horários são diferentes, tá? Não, são, O sim. Figueirense, Não é? mas é a questão de comercial que é o mais interessante, porque uma rádio, no caso aqui em Florianópolis a gente tem duas rádios AM, tem mais alguns projetos FM, enfim, elas podem começar suas jornadas mais cedo e terminar mais tarde, um jogo não interfere no outro, e aí tem bastante chance de aparecerem os anunciantes, enfim, aparecerem. O Renan sabe explicar muito melhor do que eu, porque o Renan já trabalhou tanto na Guarujá, já trabalhou na rádio regional, enfim. E aí são questões que eu acho que um jogo no mesmo horário do outro é até complicado para o narrador, para o repórter, né, Renan? É bem complicado e até isso é uma discussão eterna, né? Porque aí até o torcedor critica, pô, tá narrando mais de um lado, tá deixando de narrar do outro. Então é uma situação bem complicada até em relação à equipe técnica, né? Uma série de fatores realmente fica muito ruim fazer os jogos no mesmo horário, mas como o Henrique falou, acho que não vai haver problemas, até porque o horário é diferente. Até vai ser bom, porque já termina o jogo do Avaí, já inicia a jornada do jogo do Figueirense, então é um dia inteiro, vamos dizer assim, voltado à dupla da capital, ainda mais que o povo está com saudade, vai ser bem interessante, mas de fato não é bom ser no mesmo horário para a gente poder acompanhar, né? Até nós do Clássico em Debate, poder acompanhar tanto o jogo do Avaí quanto o jogo do Figueirense. Para a gente fechar, e aí o Renan trazer o comentário que ele quer fazer do marketing, que é bem legal esse feedback também. Vamos fazer uma rodadinha de apostas aí. Lá em Criciúma e Marcílio Dias, quem é que passa para a semifinal, Henrique? Silma. E você, Renan? Marcílio Dias. Então, já começamos bem. Eu vou fazer o voto de Minerva aqui, então. Eu acho que passa Criciúma. Entre Chapecoense e Avaí, quem passa, Henrique? Vai. Renan? Aí. Também acho que o Avaí consegue passar, talvez, uma dificuldade no primeiro jogo, mas no segundo jogo em casa facilita. Juventus e Figueirense, Henrique. Figueirense. Renan? Figueirense. Também Figueirense. Dupla da capital, nós estamos afiados, nós três, Ah, então. sim. Vamos lá para finalizando ali Joinville e Brusque, Henrique. Buscão. Renan? Brusque. Também acho que é Brusque.
Então, tirando Criciúma e Marcílio, que a gente viu que deu quase uma empatada, porque a gente não está em número ímpar, não vai empatar nunca, mas deu uma equilibrada. Fora isso, Avaí, Figueirense e Brusque são favoritos para passar. Fica atento que no nosso próximo programa a gente já vai ter a semifinal montadinha para dissecar esses jogos das quartas de finais aí, graças a Deus vamos poder dissecar um jogo de futebol entre a gente, bater bastante papo. Vamos até daqui a pouco fazer aquele esquema que o Henrique falou, né? Fazer o programa numa live à noite já com uma cervejinha junto, tudo liberado. E aí a gente segue o nosso programa de hoje. Henrique, seu comentário pode fazer. Alan, é só uma questão, tá? Se tu quiseres comprar uma camisa nova do Joinville, tu pode se entrar em contato com o pessoal deles através do marketing, através do Instagram, através do WhatsApp, ou então tu pode ir lá em Joinville, na loja do próprio clube, tá? Na arena. Mas se tu quiseres comprar uma camisa do Figueirense, tu tens que ir lá no Scarpelli, tá? É. E aí o Joinville que lançou, o Joinville que lançou a sua terceira camisa, é só uma provocação para a gente não entrar novamente nessa parte de marketing, que eu já critiquei bastante semana passada. O Joinville lançou a sua camisa 3 agora nessa semana, fez uma live, enfim, fez todo um estardalhaço para divulgar o seu produto, o que é correto. E antes mesmo de começarem as vendas, já tinham mais de 100 camisas vendidas. E tem esses canais de venda que eu te falei, que é o Instagram, que é o WhatsApp, ou então, né, vai lá na loja do clube, na arena, para comprar. Já o Figueirense vive Sem o ter. rei É. do TBT, marketing do Figueirense que faz a TBT. Não tem negócio de camisa nova, não tem uniforme novo, não tem até o momento, tá? Vamos reforçar mais uma vez, até o momento não tem essa questão do ingresso solidário. O que está fazendo agora é um questionário virtual com sócios, ex-sócios, enfim, mas eu continuo lamentando e criticando a ausência de ações do marketing do Figueirense e buscando mais um exemplo. Eu já falei de exemplos aqui de vários clubes do Brasil e agora trouxe então um exemplo do Joinville que fez algo para incrementar a sua receita nesse tempo de pandemia, de cofres combalidos, e o Figueirense aí teoricamente não fez nada para aumentar as suas receitas nesse meio tempo e continua não fazendo. É. Vamos esperar que com o começo efetivamente do futebol isso de alguma maneira se esquente, se aqueça e mude, mas é complicado, realmente é bem complicado. Pessoal, mais assunto em pauta, acho que vamos, quer dizer, não mais assunto em pauta, né? A gente vai fechando por aqui, sem antes, já fomos chegando a quase 45 minutos de jogo, hein? Primeiro tempo foi bom. Henrique Santos, um grande abraço para você. Quando a gente voltar, a gente vai ter jogo para comentar, amigo. Olha só, é até difícil acreditar. Grande, grande, né? Valeu, Alan. Não é o cenário que a gente queria, o cenário que a gente desejava quando a gente estruturou esse projeto, mas é muito bom voltar a falar de futebol, voltar a falar de escalações, de time, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, projetar o futebol, porque é nisso aí que a gente gosta, é disso que a gente faz a nossa parte da nossa vida, enfim, nem que seja apenas como torcedor, é muito bom voltar a falar de futebol. E eu espero que o Figueirense, na quinta-feira, a partir das 3 horas, retome a sua sina de vencer, e como acabou muito bem o período pré-quarentena ali, tanto no Campeonato Estadual quanto na Copa do Brasil, acabou deixando o torcedor empolgado. Enfim, vamos ver o que o Figueirense consegue a partir dessa semana aí, retomando o futebol, e a gente espera aí que com um futebol interessante, com boa qualidade e até para dar um alento no torcedor, né? Porque ninguém merece ficar 100 e poucos dias sem ver jogo e quando voltar ver só pelada ou ver jogo de uma baixa qualidade e aí para o torcedor acaba se irritando, né? Mas vamos esperar o Figueirense forte, o Figueirense bem entrosado nesse momento aí de pós-pandemia para a gente voltar a ter alegrias. Quem sabe aí na próxima semana já começar a projetar uma semifinal do Figueirense contra o Brusque e do Avaí contra o Criciúma, o Marcílio Dias, que foi o que a gente apontou aqui nos nossos palpites, para quem sabe futuramente a gente projetar uma final do Campeonato Catarinense entre Figueirense e Avaí. Seria a cereja do bolo. Renan, um forte abraço, até a próxima.
Abraço, Alan. Até a próxima. Eu vou dar o meu pitaco também, mais alguns comentários rapidamente. Até pegando o gancho, negócio do marketing do Figueirense. Concordo gênero, número e grau com o Henrique. Também quero dizer que um clube que ano que vem faz 100 anos de história não começa uma contagem regressiva, movimento o torcedor. Eu acho que é muito pouco e como o Henrique falou, a questão também de receitas, né? O Figueirense está precisando de receita. A diretoria precisa se mexer. O Figueirense tem uma grande torcida no estado, Florianópolis, claro, grande Florianópolis principalmente, e precisa aproveitar, né, do maior, né, patrimônio que é a torcida. Então, eu também quero deixar esse pitaco aí para o Figueirense e para o Avaí. Só queria reforçar mais sobre o Leão. O Igor Fernandes, lateral esquerdo, essa semana também acabou deixando o Avaí. Lateral esquerdo foi para o CSA, mas o torcedor com certeza do Avaí não vai sentir falta. Fez sua parte, né? Desde 2018 teve acesso com o Avaí, teve título com o Avaí, mas não vai deixar saudades na lateral esquerda. E o Avaí, essa semana, também está treinando o zagueiro Vitor Salinas, ele que pertence à Juventude, estava no São Bento, foi jogador do Rodrigo Santana no URT de Minas Gerais. Pela informação que eu tenho, ele só está aprimorando a parte física. Mas eu recebi não, eu acabei vendo no Twitter do setorista do Juventude, o Bruno Muck, que o Vitor Salinas está sendo emprestado para o Avaí. Isso foi há 17 horas atrás, então eu não sei se de fato se concretizou, mas é um jogador que o Rodrigo Santana conhece, pode ser que venha aí para somar. Não conheço o futebol dele, mas se é um jogador de velocidade que o Avaí está procurando, quem sabe pode vir a encaixar no grupo do Avaí. Um grande abraço e que semana que vem a gente já fale de futebol, bola rolando e com vitória do Leão da Ilha, com certeza. Que os times da capital vençam, é isso que a gente torce aqui, porque a gente corneta, mas a gente torce também. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Novamente, siga nossas redes sociais, o Clássico em Debate, no Twitter, no YouTube. Você se inscreve e ativa as notificações e também coloca lá para receber as notificações das atualizações do Spotify, que é onde você também pode estar escutando nesse momento. Então, vamos ficando por aqui. Até breve. Tchau!